Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Priscila de Souza Lima, sou terapeuta sistêmica quântica e esse vídeo é para continuar a leitura do livro O Despertar da Consciência de Neville Goddard. Um livro fantástico que eu recomendo que você adquira, que você estude e que você se permita, né, adquirir conhecimentos, a expandir a sua mente, a se despertar para um novo mundo e com certeza só você tem a ganhar, não é verdade? E aqui na página 20, nós vamos para o tema agora: orar sim, suplicar não. No vídeo anterior, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, tá? A gente leu que nós precisamos ser aquilo que nós queremos ser. Então, a primeira coisa é justamente ter essa atitude mental de sermos, mas isso não é um pensamento, isso tem que ser uma realidade. Nós precisamos ser aquilo que nós desejamos. E agora nós, de posse desse conhecimento, nós já somos aquilo que nós queremos. Como que a gente faz para orar, para trazer essas coisas à existência? Vamos lá? Orar sim, suplicar não. Para orar, então, reconheça-se como sendo aquilo o que você deseja agora, ao invés de ter que aceitar ficar pedindo a um Deus que não existe pelas coisas que você deseja. Agora você consegue entender por que milhões de orações não são atendidas. Os homens oram a um Deus que não existe. Por exemplo, se você é consciente de ser pobre, ao rezar a Deus para ter riquezas, lhe trará a recompensa daquilo que você é consciente de ser, ou seja, a pobreza. As orações, para serem bem-sucedidas, devem ser declarações, ao invés de súplicas. Então, se você quer rezar por riquezas, mude a imagem de pobreza, ignorando as evidências dos seus sentidos, e assuma a natureza de ser rico. Nos foi dito: quando você orar, vá para dentro em segredo e feche a porta, pois aquilo o que o seu pai vê em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. Mateus 6, versículo 6. E daqui nós identificamos o pai como sendo a consciência de ser. Então eu quero trazer algumas explicações, né? É extraordinário. Então, a primeira coisa, quando você faz esse exame de consciência, eu vejo pobreza na minha frente, então eu sou pobre. Se Deus, você e Deus são uma única pessoa, você, Deus e Jesus, uma única pessoa. Se você tem a consciência que você é pobre, por Deus ser uma única pessoa como você, Deus é o quê? Pobre. Ah, Priscila, mas eu não. Eu sei que Deus é rico, mas eu também sei que eu sou pobre. O meu extrato bancário diz que eu sou pobre. A casa que eu moro diz que eu sou pobre. As minhas contas, tudo aquilo que eu vivo hoje diz que eu sou pobre. Mas eu sei que Deus é rico. Deus é dono do ouro e da prata. O seu conhecimento, você precisa expandir a tua consciência. As coisas, elas não são nesta simplicidade, como muitas vezes a gente acredita. As coisas não são como 2 mais 2 são 4. Quando você acredita pelas evidências daquilo que você está vendo, que você é pobre, e você vai orar a Deus: Senhor, estou cheio de conta para pagar, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, preciso mudar a minha vida, preciso transformar a minha história. Na sua convicção, você está orando a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que é maravilhoso, não é verdade? Só que não é isso que acontece na prática.
Se você é uma pessoa, um só com Deus, tudo aquilo que você acredita que você está colocando como adjetivos de Deus. Então é por isso que muitas vezes a sua oração ela não é respondida e jamais será respondida. Porque o Deus que você quer acessar, ele é acessado através da sua consciência. A consciência de quem você é. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedirmos crendo em nome de Jesus, o Pai fará. Jesus é a nossa aliança com Deus. É Ele que permitiu que nós hoje tivéssemos uma nova realidade, nós fôssemos um com Deus. Tudo aquilo que você crê, em quem você é, o Pai vai fazer. Não é, Senhor, eu quero... Vou fazer um exemplo bobo, tá? Senhor, eu quero te pedir agora que o Senhor... eu preciso tanto de um carro, Senhor. Eu preciso de um carro, Pai, me abençoa com um carro. Não é tudo aquilo que você pedir crendo. Então quer dizer que eu creio que Deus pode me dar um carro. Então, você crê, Priscila? Creio. Então, vai acontecer porque eu creio que Deus pode me dar um carro. Eu não tenho dúvida que Deus pode me dar um carro. Mas não é isso que o versículo está falando. Tudo aquilo que eu pedir, crendo quem eu sou, em concordância com quem Deus é, vai acontecer. Consegue entender essa expansão da consciência? Como parece que a mente ela vai abrindo, quer dizer então que eu não tenho que crer que Deus pode fazer aquele milagre. Eu tenho que crer que eu sou uma com Deus. E porque você crê que você é uma com esse Deus imenso, esse Deus tremendo, e você também é tão grande quanto Deus, porque vocês são um só, tudo que você pede ao Pai acontece. Por isso que Jesus chegava com tanta tranquilidade diante de Deus, ainda diante, olhe para você ver, quando ele multiplicou, né, os pães, tinham, 5.000 pessoas e havia poucos pães e poucos peixes. Jesus multiplicou, porque para ele não existia esse problema de consciência, ele sabia quem ele era, ele tinha certeza. Crede em Deus, crede também em mim. Se você está vendo Deus, se você está me vendo, você também está vendo a Deus. Porque Jesus, ele tinha certeza absoluta que ele era um com Deus. E foi isso que ele veio nos mostrar. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. E quem é que você acredita que você é? Deus é um Deus da família, eu vivo uma vida miserável, minha família é destruída. Se você acredita que a tua família é destruída, se você acredita que você não pode ter uma família, que talvez exista uma maldição sobre a tua vida, talvez exista tantas coisas, você nunca vai conseguir viver. Existem problemas hoje que você está passando? Procure um tratamento adequado. Procure resolver essa questão. Só que os problemas que você passa, eles não limitam e não definem quem você é. É só uma questão momentânea. E foi isso que me fez buscar o conhecimento e me tornar essa pessoa que eu me tornei hoje. Eu não aceitava viver a fé como eu vivia, crendo em Deus, não tendo dúvidas de quem Deus era, né? E a minha vida, ela não estava de acordo com aquilo que eu sabia que Deus tinha para mim. Então eu busquei respostas, eu queria saber exatamente aquilo que me impedia de viver os meus sonhos. E eu, graças a Deus, consegui
essa resposta através da constelação sistêmica e familiar e através dos estudos de física quântica, através de todos os estudos e todas as terapias que eu me formei. Hoje eu entendo exatamente o porquê que eu não conseguia viver isso, mas a partir do momento que eu sano essas questões, que eu corrijo essas questões, a minha vida ela passa aquele deserto, condição de deserto, para um jardim de milagres. E é isso que você precisa fazer também na sua vida. Então, talvez hoje você esteja vivendo um diagnóstico médico de um câncer, de uma situação muito difícil. Se você parar para pensar e olhar a sua vida, a realidade, você tem um câncer, você tem uma doença. Isso muitas vezes pode definir, fazer com que você defina você mesmo de acordo com aquilo que é a tua realidade momentânea. E isso é um equívoco. Porque a tua realidade momentânea, ela sempre tem que ser, a tua realidade verdadeira, na realidade, ela sempre tem que ser na medida e na estatura e de acordo com Deus. Deus tem que ser o seu parâmetro. Jesus tem que ser o seu parâmetro. Jesus, ele simplesmente é a demonstração perfeita de quem nós devemos ser. Homens e mulheres 100% alinhados com Deus, com total convicção, atuantes através de Deus, um com Deus. Filhos, a condição de filhos, sermos da família do Senhor, termos Deus como nosso Pai. Jesus diante dos problemas mais difíceis, Jesus diante de Lázaro, morto há 4 dias. Quem é que teria hoje, em sã consciência, sem haver essa expansão da consciência na realidade, quem poderia, na realidade, chegar e falar, Lázaro, sai para fora? Mas Jesus, a primeira coisa que ele falou, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Independente daquilo que Jesus pedisse, Jesus falasse, o Pai sempre ouviria. Porque Jesus, ele não tinha problema de personalidade, ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a identidade dele. E é isso que faz toda a diferença. Então você não precisa ficar pedindo, suplicando, como se você fosse miserável, pobre, como se Deus estivesse fazendo um favor para você. Quantas pessoas, ainda depois que Jesus fez tudo aquilo que ele fez, e a palavra fala que Jesus nos redimiu, nos justificou diante de Deus, nos fez assentar acima dos principados, das potestades, dos dominadores, nos fez assentar com Cristo, que nós somos um com Deus. Quantas pessoas ainda chegam para fazer as orações e falam, ai Senhor, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, oh Senhor, eu não sou nada, eu não sou digno. Não existe a revelação, essas pessoas não receberam ainda a revelação de quem elas são, de quem elas são. Quando Jesus, o fato de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, ela é a certeza de quem você é em Cristo Jesus. E quem você é em Cristo Jesus? É pecador, continua pecador, quer dizer então que todo o sacrifício de Cristo naquela cruz foi em vão? Você ainda se acha pecador? Você ainda se acha miserável? Você ainda se acha que Deus não sabe, que Deus está fazendo um favor para você? Não, meu querido, você é filho, você é filha de Deus. Você é uma com Cristo. Você é uma com Deus. Então, quando você quiser alguma coisa, a Bíblia fala, entra. Quando você orar, vá para dentro do seu quarto e fecha a porta. Então, quer dizer que você vai lá, entra naquele momento de intimidade com o Senhor. E o que é que está lá dentro da sua intimidade? Quais são as verdades? O que você acredita que você é? Tudo aquilo que o Pai consegue olhar para você e ver, o Pai, esse Deus,
tudo aquilo que está em conformidade com aquilo que Deus é, que você já entrou em consciência que você também é, o Pai faz. Simples, não? Simples e maravilhoso. Simples e maravilhoso. Então, o meu desejo para você hoje é que você possa expandir a tua consciência, curar as tuas feridas, aquilo que impede você de enxergar quem você é. Eu quero fazer um convite para você, que você venha conhecer essa terapia fantástica que mudou a minha vida, chamada constelação sistêmica familiar. Você precisa conhecer essa terapia. Ela é extraordinária. Entre em contato comigo, tá? Vou deixar meu WhatsApp aqui e você entra em contato comigo, marca uma sessão e vai ser uma grande bênção para a tua vida. E no mais, expanda a sua consciência. Saiba quem você é em Cristo, saiba quem você é diante de Deus e que você possa viver uma nova vida, tá bom? Uma honra poder falar com você. Deus te abençoe.